Show, pessoal, vamos lá. Acabei de confirmar aqui, é só às 3 a próxima. Eu não acho que eu vou pegar esse tempo inteiro, já para começar. Mas vamos para contar a história da mentoria, que tem assim muito a ver com quem está aqui ouvindo. Para quem tá e ainda não conhece, vai poder conhecer em detalhes. Mas acho que para começar eu já queria marcar por isso, né? Se eu estou aqui agora, se a gente está com esse slide, tem muito de todo esse time que está com a camisa 3% aí que vocês estão vendo. De Luizinho, que está ali também. Então é isso, vai ser um momento bacana para compartilhar realmente com vocês coisas que na rotina a gente acaba não conseguindo parar para falar em detalhes. Eu até brinquei dentro do grupo da equipe que esse aqui, se Deus quiser, é a primeira versão do nosso livro de cultura, assim, porque traz a história, mostra todo o passo a passo do que a gente veio fazendo. Tem foto de Daniel com cara de adolescente quando começou a trabalhar aqui, envelheceu 5 anos em um. E é isso, vamos lá. Para começar, pessoal, queria saber aqui, alguém não conhece a mentoria, o que a mentoria faz, do pessoal que está aqui? Todo mundo conhece, né? Assim, o produto, o que a gente entrega, tem uma ali que não conhece, outra que não conhece. Legal, show. Então vamos lá. Vocês vão entender ao longo da apresentação, mas eu já queria falar aqui logo no começo. Eu vou ter esse slide para falar, mas eu sinto que eu vou usar muito pouco em certos momentos. E eu quero deixar bem claro para todo mundo que está aqui no que a gente faz. A gente gera individualização no processo de estudos para um aluno que está no ensino médio querendo ser aprovado em medicina. E isso é muito interessante porque o mercado não trabalha assim. Por que o mercado não trabalha assim? Porque é muito difícil fazer dinheiro dessa forma. É muito mais fácil para um mercado com tanta gente, e a gente vai falar sobre isso, é um mercado gigantesco, você ter um bom marketing e entregar aulas para um volume muito grande de pessoas. Mas, por conta da origem que a mentoria tem, a gente seguiu outra linha. A gente quis construir pelo caminho completamente inverso, pensando no aluno individualmente, para então montar um produto e fazer essa escala. Então, tem tudo a ver com a educação brasileira, porque a gente hoje está pensando, né, trabalhando com um público muito pequeno, mas gerando um impacto que a gente vê que vai gerar reverberações e gerar uma onda para toda essa educação, para o ensino, né, pensando nesse ensino ele ser transformado. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu botei essa pergunta, né? Alguém aqui acha, assim, de bater no peito e falar, não, eu tô confortável com o que a educação brasileira é hoje. Eu acho que o nosso país é uma pátria educadora, como se fala. Eu acho que ninguém aqui vai levantar a mão para falar um negócio desse. Ninguém. E acredito que eu estou num público aqui escolarizado, que pôde ter acesso a uma boa educação, ou pelo menos se virou para isso, mas a gente sabe que esse não é o Brasil. Né? O Brasil está muito além disso aqui. E, de fato, acho que a resposta é não. Você acha que a educação brasileira funciona? Não, eu acho que ninguém acha que essa educação brasileira funciona. Eu acho que em alguns pontos particulares da nossa sociedade a gente se vira e faz isso funcionar. Para quem tem a condição também acessa uma educação que funciona, mas de um modo geral ela não funciona. Deixa eu passar aqui. E a AEME, né, vem alcançando alguns feitos justamente nessa linha, de criar uma educação que funcione. Claro que no primeiro momento, para quem pode adquirir esse serviço, esse produto que a gente entrega, mas no próximo momento, para muito além disso, né? Para criar realmente um grande sistema de ensino. E antes da gente seguir, só para voltar aqui, o que é que tangibiliza melhor para todo mundo que está aqui ouvindo, por que a educação brasileira não funciona? Quando a gente pensa em educação, tem uma... Nem trouxe esse slide, mas tem uma imagem que sintetiza muito bem, que a educação é o ensino se transformando em aprendizado. Ensino é a aula, é o que o professor lá na sala explica para os alunos, e a aprendizado é que o aluno vai levar ali para um exame, para uma prova e para a vida como um todo. Então, por que a educação brasileira não funciona? Porque ela não entrega aprendizado, ela entrega ensino. Então, só está resolvida a primeira metade da jornada. E o resto? O resto, cada um que se vire, cada aluno que vá atrás. E esse número até, né, 3%, reflete muito isso. Por que esse número 3%? Eu acho que alguém aqui não sabe o porquê desse número 3%? Eu acho que a maioria não sabe, só o pessoal da equipe. A gente coloca esse número na nossa camisa porque hoje no Brasil, somente 3% dos candidatos que querem uma vaga para a medicina conseguem essa vaga. A gente tem 150 mil candidatos que por ano escolhem medicina no SISU. Tem um número muito maior que nem tenta SISU, porque o SISU é acesso via ENEM, vai logo em particular e faz financiamento para pagar, porque nem quer competir lá dentro. E só tem 5 mil vagas por ano para a faculdade de medicina. Então, aí a gente vê que está o problema. Essas 5 mil vagas ficam para quem, geralmente? Para aquela galera ou que é gênio realmente, de berço já, foi super estimulado desde pequeno para isso,
ou para aquele público que aceita passar 5, 6 anos num cursinho. Fazer uma faculdade no cursinho para entrar em uma faculdade de mais 6 anos, para fazer uma residência de mais 3, 4, 5, 6 anos, para estar pronto para o mercado de trabalho. E assim, é uma quantidade de tempo muito grande. A gente está num país que nem todo mundo dispõe do financeiro para aguentar essa jornada. E vários sonhos se perdem nesse meio do caminho. Então, é por isso que a educação brasileira não funciona e a AM vem trabalhando para alcançar esse resultado. De levar esse aprendizado muito mais rapidamente para um público e não somente aquele público que possa investir R$3.000 por mês num Ciências Aplicadas, num SEI, para a galera que vai conhecer, para essas escolas de referência. E para a gente iniciar, né, o que a AM já alcançou? Como a gente está num evento como o GoRN, eu sei que tem muita gente aqui que pensa mais pelo empreendedorismo, que está pensando em construir negócio, inovar. Eu não quis começar já com o resultado de a gente alcançou tantos alunos, a gente fez tal coisa. Eu quis trazer um ponto que acho que para quem empreende é sem dúvidas o maior desafio, né, que é ter um time, é montar uma equipe. E eu queria colocar isso aqui logo no início porque esse é o principal feito, né? Assim, quando a gente volta para cá, o que a AM já alcançou. O que a AM já alcançou é esse slide aqui e o próximo. Né? Tem duas partes, não deu para colocar todo mundo em um só. É ter montado um time, é ter montado uma equipe. Eu acho que esse desafio, lá atrás, eu, quando pensei na mentoria, e vocês vão entender como é que isso foi pensado no começo, jamais dimensionei, tangibilizei o quão difícil fosse ser. E assim, se a essa altura do campeonato a gente segue tentando e correndo atrás para construir, foi porque a gente percebeu que, de algum modo, a gente deu essa sorte, a gente conseguiu juntar essa quantidade de pessoas boas, competentes para construir isso. Então, acho que o primeiro insumo assim, que eu quero deixar para quem está aqui é vá atrás disso. E vá atrás de montar esse time. Não ache que a sua ideia é sua ideia. Ela não é sua ideia e ela não vai ser nada se for só sua ideia, né? Tem uma frase muito boa, bem clichê, mas se é clichê é porque é verdade, funciona, que um sonho sonhado só é só um sonho e um sonho sonhado em conjunto é realidade. Então, assim, para dar início, eu queria realmente parabenizar todo o time que está aqui. Eu imaginei que fosse ter mais gente. Eu queria que todo mundo desse uma salva de palmas, é o que a gente faz dentro, para o time que vem construindo isso com a gente, né? Antes de qualquer resultado, antes de qualquer coisa. Porque resultado se constrói. Até eu mandei aí, botei nos meus stories, passei para a equipe, uma imagem que representa muito isso, essa jornada de empreender. O público que está aqui dentro do GoRN, acho, querendo construir algo, entende que a linha da construção do seu resultado é uma linha reta por muito tempo. E você vai passar 2, 3 anos, às vezes, nessa linha reta, até realmente ver a tangente começar a subir e o resultado acontecer. Ver aquela famosa curva J da startup, que é, assim, é uma coisa linda, mas até você chegar lá, você vai precisar passar por isso aqui, então é isso. Parte realmente importante. E aqui vamos, de fato, para os resultados, né? O que é que a gente alcançou, e aí a gente segue para a nossa história, que acho que vocês vão gostar mais de conhecer. Está hoje em 26 estados, entregando essa solução que gera essa individualização para o estudante de ensino médio que quer ser aprovado em medicina. A gente tem alunos que não querem medicina, porque o Enem é uma prova só para todo o público hoje, mas 95% da nossa base quer medicina. A gente tem uma equipe repleta de jovens talentos, e como eu falei, esse é sim o feito que vai fazer o resto da história acontecer. Outro ponto que a gente passa direto muitas vezes, a gente conseguiu realizar isso, acaba esquecendo o quão difícil é, o quão é restrito a um número muito pequeno de empresas hoje. Conseguir realizar um investimento anjo, conseguir ser aprovado num programa de aceleração. E a gente hoje tem o prazer disso aqui, de poder trazer isso aqui. E além disso, né, poder trazer que a Poti Ventures, o nosso primeiro fundo investidor. Não é um fundo de fora, é um fundo do Rio Grande do Norte, de empresários do Rio Grande do Norte, que quer gerar impacto no Rio Grande do Norte. O nome é Poti Ventures, né? Não é outro nome. Então, acho que isso aqui é muito legal trazer. Para quem não conhece, o grupo Poti Ventures é encabeçado por Guilherme, do C-Hub. Tem outras empresas que fazem parte, mas, assim, vale a pena falar aqui. E a UOL Aceleradora, e nesse momento dar uma aula ali para Luiz Gonzaga, da Fiscalize, que foi assim, o grande canal para isso. A UOL é uma aceleradora com quase 10 anos já no mercado, maior aceleradora em número de empresas aceleradas e de exits do Brasil. E a gente conseguiu ser aprovado no edital deles. Claro, a gente fez nossa parte, é óbvio, mas assim, contatos foram muito importantes. Acho que outro insumo aqui, né? Nesse mundo de investimento, de startup, de você criar negócio com quem quer que seja,
o termo em inglês, né, assim, é warm intro. É você fazer uma introdução quente, faz muita diferença. Porque é muita gente o tempo inteiro, são muitas possibilidades o tempo inteiro. Então acho que a melhor coisa que você pode fazer sempre é encontrar alguém que já conheça, que já esteja conectado e usar essa ponte. E a gente fez isso muito bem na UOL e conseguiu ser acelerado por eles. Mais de 50 acadêmicos de medicina na nossa base de mentores. Vou explicar já para vocês como é que funciona essa base de mentores, o que é que esses mentores fazem. Mas isso aqui, por si só, é assim, inimaginável lá no começo de tudo. Acho que quem está na universidade aqui ou passou pela universidade vai lembrar o quão o acadêmico de medicina é considerado um ser estranho. Por quê? Ele tende a achar que ele está acima da sociedade porque ele faz medicina. Oh, a galera da enfermagem aqui já balançou a cabeça porque sabe dessa realidade. Ele não participa, eu tenho aula o dia inteiro, não vou fazer nada. Ele não acha relevante aprender sobre mais nada porque ele sabe medicina. Então é um público que é difícil de lidar, é difícil de trabalhar, é difícil de fazer qualquer coisa. E eu falo isso porque eu, embora esteja aqui falando de uma empresa, eu sou estudante de medicina da UFRN. E assim, eu convivo com essas pessoas do dia a dia. Foi algo que a gente, lá atrás, quando a gente pensou na nossa solução, já era um primeiro desafio. Porque a nossa solução era individualizar o contato para que o aluno tivesse uma referência humana acompanhando ele. E eu não teria como fazer isso para 1000 alunos, jamais. Então a gente teria que ter outras pessoas replicando isso. E aí vinha o problema. Quem é que iria replicar esse acompanhamento, essa mentoria com um vestibulando que quer ser aprovado? Um pedagogo, um professor? É uma possibilidade, era uma solução. Mas a gente sabe que outros players no mercado tentaram esse caminho e não obtiveram o resultado que queriam. Por quê? Porque, o professor, o pedagogo, o professor de física, quem quer que seja, ele é da área da educação, ele entende da educação, mas ele não passou pelo desafio que o vestibulando que quer ser aprovado passou. E só o vestibulando sabe como é estudar para 8 matérias, 80 horas por semana, ter uma vida estritamente focada naquilo. Então precisava ser esse acadêmico de medicina. Então, vamos escalar isso. Mas é um desafio conseguir escalar isso. E dentro da equipe a gente sabe o quanto é um desafio. Rainon que está aqui, quem toca comigo, o nosso BPM, está voltando aqui para falar mais da galera. Pronto, esse aqui, Victor Rainon, é o nosso BPM, é quem cuida dos nossos mentores junto comigo. E o desafio é diário, assim, é um público que demora para responder no WhatsApp, embora a gente esteja pagando, ajudando ele a criar uma fonte de renda de uma maneira flexível, mas ele está lá vivendo a vida dele e olha uma vez por mês o WhatsApp, por exemplo. Então, esses são vários desafios que a gente vai resolvendo para conseguir realizar isso. E com esse time, feito essa base de quase 50 mentores, foi que a gente realizou as quase 10.000 horas de mentorias individuais até agora. Então, esse número aqui para a gente é muito interessante. Acho que talvez aqui alguém conheça. Tem um livro bem famoso que fala sobre o quanto você precisa de 10.000 horas para masterizar qualquer atividade. E a gente hoje realizou esse feito. E o interessante não existe nenhuma empresa no Brasil em educação que tenha chegado sequer perto disso e possa falar, aqui é um lugar onde você botar o seu aluno e esse aluno vai ser realmente bem acompanhado, ele vai ter um bom processo de mentoria. Só a gente pode falar isso. Então sempre nos perguntam, quando a gente está prestando a mentoria, mas qual é a barreira de entrada de vocês? Por que vocês não têm uma tecnologia chique, robusta da NASA aqui dentro? Vocês têm várias pessoas que vocês conseguem tocar usando o Excel. Essa é a barreira de entrada. Tudo bem, eu tenho um Descomplica concorrendo comigo, o Descomplica tem 100 milhões em caixa, certo? Mas até hoje, mesmo com esse caixa, eles nunca rodaram um programa de mentoria deles. Então, será que é fácil assim? Não. É uma barreira de entrada completamente intangível e fora da tecnologia. E eu gosto de falar disso por quê? Porque hoje a gente acaba ficando muito enviesado quando pensa em negócios, em criar uma startup, já pensa, Vale do Silício. Um engenheiro de computação, software, também é importante, claro, mas em que momento é importante? Eu acho que se você tem uma ideia que você não consegue tirar do papel sem tecnologia, entre numa faculdade e vá aprender a fazer código, ou realmente entenda que o seu negócio não deve andar. Porque não vou dizer que um bom negócio, mas é muito mais interessante quando o negócio consegue andar inicialmente sem a tecnologia e depois você consegue chamar esse time de tecnologia como a gente tem hoje. E para fechar esses feitos, esses pontos alcançáveis, eu acho que o mais importante hoje, para mim, pelo menos, enquanto fundador, que pensou essa ideia lá atrás e hoje está executando isso com o time, e gosto de passar essa segurança para o time, de que o que a gente está fazendo faz sentido e vai ser crescente, vai trazer resultado, é que a gente criou um modelo de negócio crescente que para em pé e com margens saudáveis. Esse é um desafio muito grande hoje quando você abre uma empresa.
é que essa empresa ganhe dinheiro. Porque hoje, com a competição, com esse mercado tão poluído, tão povoado, com tantas opções e com tantas empresas com funding infinito, com caixa infinito, porque receberam muitos investimentos, é muito difícil você adentrar ao mercado sem que você perca dinheiro para isso. E é como muita startup trabalha, né? Começando a adquirir clientes, pagando para esse cliente entrar no serviço, com a tese de que em algum momento esse cliente vai gerar um retorno positivo. E a gente conseguiu isso desde o começo. Vai ser parte aqui da nossa história os momentos em que a gente não esteve nesse positivo. E as histórias engraçadas ao entorno disso. Mas, como eu falei, foram sempre histórias engraçadas. A gente entendia por que aquilo estava acontecendo e ia resolver. Não era uma situação de, meu Deus, e agora? Então, vamos lá. Tudo isso com um foco, né, de gerar essa disrupção no setor educacional. Acho que, na verdade, até é essa disrupção que respalda esse resultado. Esse resultado foi alcançado porque realmente não tem ninguém fazendo o que a gente faz. Que é resolvendo um problema que a tecnologia ainda não estava resolvendo na educação. Se a gente parar para pensar o que aconteceu ali do intervalo 2010 para 2015, por exemplo, no setor educacional. A Estácio criou o EAD da Estácio. O Descomplica surgiu e virou Descomplica. Certo. Mas o que é que foi feito dentro da educação ali? Nada. Se a gente parar para pensar, a educação continuou seguindo a mesma lógica de sou professor, vocês são os alunos, aqui está a aula, peguem essa aula. Não houve uma mudança no formato. Houve uma mudança na dinâmica só. A dinâmica agora era em casa, era online. Mas a metodologia, a forma como era entregue essa educação continua a mesma. Então a gente veio para realmente resolver esse problema que até agora não estava sendo resolvido na educação. E que, como eu falei lá no começo, não tinha nenhuma tendência de ser resolvido. Isso que é mais interessante. Porque estava sendo muito próspero já para as empresas que estavam trabalhando nesse setor continuarem nesse modus operandi e alcançarem só cada vez mais mercado. E não focar em resolver um outro problema. Esse problema, né, a falta de individualização no processo educacional. Esse slide aqui, ele foi retirado do nosso pitch. No pitch onde eu apresento a mentoria, apresento o nosso produto. Ele é um slide muito forte logo no começo, porque mostra a relação dos fundadores com essa dor. O que hoje é muito importante, né? Para alguém que vai investir na sua empresa entender, poxa, mas por que eu vou colocar dinheiro para essas pessoas, para esse time resolver esse problema? É necessário que seja um problema que o time esteja muito envolvido. E a gente está envolvido. Em 2016 eu terminei meu ensino médio lá no Salesiano, ou seja, sempre com uma escola boa, com condições bacanas ali para me preparar para ser aprovado em medicina. Ainda assim não consegui ser aprovado. Fui aprovado em 2018, né? Eu fiz um ano de cursinho. Nesse ano foi onde eu conheci boa parte dos fundadores, todos os fundadores, na verdade, da mentoria, junto comigo. E foi em 2018, onde eu entrei na universidade, que eu percebi, poxa, não sei, não senti o que eu imaginaria sentir ao chegar aqui. O que eu via os meus amigos sentindo. Então, tem algo estranho. Mas tudo bem, faz parte, acho que todo mundo fala isso quando entra na faculdade. O primeiro período é sempre muito ruim, acho que todo mundo já passou por isso. Mas o segundo período também não foi. Também continuou sendo ruim, né? Também não se tornou bom. E foi aí que eu fiz, não, eu vou realmente começar a mentoria. Eu já dava muita aula particular, só que estava muito difícil dar a rotina da aula particular, porque você sai de casa de aluno em aluno. Poxa, eu vou juntar esses alunos que estão no terceiro ano e vou montar uma turma. Apresentei essa ideia para Letícia, do Marca Texto. Não sei se ela está aqui agora. Tá ali. Apresentei essa ideia para o pessoal do Marca Texto, redação, que está ali na mesa. Conheçam, quem não conhece ainda. É o maior... Depois ela vem aqui contar a história dela. É o maior pequeno negócio do mundo, certo? São incríveis. E eu apresentei para a Letícia essa ideia. Eu já tinha apresentado, inclusive, para outro cursinho, que era concorrente de Letícia, tá interessante. Acho que eu nem comentei muito aqui com os meninos. Um cursinho de redação que também estava surgindo no Natal na época. Não ganhei muita moral lá, o cara não deu muita bola. Mas Letícia me conhecia já. E fez, não, dá certo. Apresenta a ideia para os alunos. Ela tinha 50 alunos. Eu apresentei dando aula de química. E química não era meu forte. Meu forte era física, era o que eu gostava de dar aula. Então, assim, Diana até hoje lembra o quanto eu saí dessa aula de química branco, assim. Eu sou branco, né? Mas eu saí pálido. Porque, assim, primeira aula que eu tinha dado para uma turma, eu até fiquei pensando, caramba, será que eu vou conseguir dar essa aula que eu quero dar na mentoria? Porque eu saí ali travado. Mas eu dei essa aula para explicar alguma coisa de química para o pessoal do cursinho de redação dela. E 5 pessoas toparam começar a mentoria.
E aí a gente começou a mentoria. Eu acho que mais à frente eu vou mostrar algumas fotos da sala. A sala não era essa sala no começo. A sala que a gente começou nem tinha um quadro, na verdade. Não, a sala não tinha um quadro, certo? Vocês vão entender como é que isso funcionava. Mas enfim, a gente começou ali totalmente raiz e fez dar certo. Isso lá em 2019. E agora, né, entrando para a história em si da mentoria, eu vou apresentar ano por ano para vocês. Eu vou passar por esses 3 P's, que para mim foram, e assim, serão para sempre, eu acredito, o diferencial para realmente construir um negócio que faça sentido. É produto, pessoas e processos. Vocês vão entender como é que a coisa foi andando desde 2019 para cá, nesses 3 P's. E é bem interessante porque lá em 2018, né, como eu falei, entrei na medicina, então, poxa, eu estava realizando ali um sonho de vida na escola. Tinha realizado isso muito novo ainda, eu passei com 17 anos. Eu entrei na escola um ano antes que eu deveria, então terminei um ano antes, fiz um ano de cursinho, mas eu terminei o cursinho com 17 anos ainda e já aprovado. Poxa, faculdade, novo, aí né, todo o seu ecossistema ali já começa, rico e bem novinho, tá na medicina, não sei o quê. E, poxa, todo mundo olha para aquilo ali como, meu Deus, você faz medicina. E como eu falei, isso para mim foi muito interessante porque eu não estava confortável, eu sentia que eu não estava confortável com aquilo, eu sentia que, poxa, não foi o que eu imaginei que seria. Mas tudo bem, né? Eu não ia também por isso, não, vou sair da medicina agora e tchau. Até porque eu adoro medicina, eu adoro o que é ensinado, eu adoro falar sobre ciência. A gente ensina hoje essa saúde para os jovens vestibulantes. Mas eu senti que aquela carreira médica não era o que me encantava. Embora todo o restante me encantasse. Aí essa foto aqui é bem interessante, porque isso era o que eu mais gostava de fazer na faculdade. Eu era o capitão do time, organizava os treinos. Até hoje sou eu que motivo as peladas para acontecer da mentoria. Então, assim, no primeiro semestre, o que eu gosto de fazer na faculdade é jogar. E foi assim que em 2019, de fato, a gente começou a mentoria. Eu percebi isso e fiz, não, vou iniciar aqui algo. Essa é a primeira foto com marca-texto. Lá na sala das meninas, um escritório de, acho que tinha 5 metros quadrados ali. 2 metros quadrados, 2 por 2. Uma sala 2 por 2. Esse era o escritório do marca-texto. Cabia 2 pessoas, literalmente, na mesa. Aí se tivesse mais gente, era como eu estava ali, sentado fora da mesa. E a gente começou, isso aqui é Diana, história que ela postou, acho que tinha até a data aqui, mas cortou, acho que fevereiro de 2019. E começamos a mentoria. Como eu falei, não tinha um quadro, o quadro era o vidro da sala. O vidro que dividia, a Diana fez, não, vamos botar aqui uma película branca e dá certo fazer o quadro. E assim a gente fez. E pronto, aqui os alunos postando print ali na época, stories. Esse print é muito bom porque esse foi o primeiro produto, né? Pessoas, no começo fui eu ali, e claro, Diana e Letícia, que foram fundamental. E o primeiro produto era isso. Eu imprimia na internet, de maneira clandestina, um simulado, o qual eu não tinha nenhum direito autoral, eu entregava para os alunos, eles faziam em casa, e na semana seguinte, a gente percebia ali com o grupo quais questões eram as mais complexas, que eles tinham tido mais dúvida, e eu resolvia em sala. Então, assim, ciência de dados. E aí, quais questões vocês erraram? Vamos lá, pronto. Essa era a ciência de dados. Nada, assim, era feeling completo e dando as aulas. E foi muito interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, porque, como eu falei, eu adorava dar aula de física. Desde que eu passei, física era o que eu mais tinha sofrido para aprender. Quando você aprende, você passa a adorar. Então eu adorava ensinar isso para outras pessoas. Mas, como é que funciona hoje e funcionava desde o início o produto da mentoria? Eu entregava, não era só física, era um simulado. Então acho que é legal falar sobre isso aqui. Porque qual o erro hoje no processo educacional de uma escola? É que ela entrega para os alunos um cronograma pedagogicamente evolutivo dos assuntos separados. Agora eu tenho aula de física, já vem o professor de química, depois o de biologia. Ele ensina física, o outro ensina biologia, e assim vai. Você chega na prova do Enem, o Enem fez algo fantástico, pedagogicamente falando, que é criar ciências da natureza. É uma prova só que engloba química, física e biologia, onde as questões têm esse foco de serem interdisciplinares. Mas na escola isso não é interdisciplinar. Aí eles vão fazer lá 3 aulões por ano para falar, opa, aulão interdisciplinar. Mas é muito pouco interdisciplinar de fato. E a gente na mentoria quis atender a isso desde o começo. Primeiro, desrespeitando completamente cronogramas de estudo. Então não havia nenhum cronograma, era um simulado. Um simulado cai tudo do ano, né? E se a gente parar para pensar, um simulado, o Enem normalmente cobra os assuntos mais difíceis e os mais fáceis do ano. Os mais difíceis são dados geralmente no final do ano e os mais fáceis no começo.
Então aqui dentro era muito massa, porque caía uma questão de ondulatória, por exemplo. O pessoal ia estudar isso no cursinho em setembro, a prova sendo em novembro. Eles já super cansados. Então a gente já conversava, já ensinava ondulatória no começo do ano. Então eles começavam a andar muito mais rápido do que o cursinho normal. E assim foi que a gente tocou ali o produto da mentoria em 2019. Imprimindo prova, dando a prova e fazendo as resoluções em sala. A sala tinha, acho que se o escritório tinha 2x2, essa sala tinha 3x3. Era um ovo também. Isso aqui é a distância da aluna que tirou a foto para mim ali. Era muito, muito pequena também a sala. E aqui vem uma foto muito importante para a história da mentoria. Por quê? Tem uma frase de Steve Jobs que na próxima edição desse slide eu vou colocar aí. Os pontos se conectam de trás para frente. E realmente os pontos se conectam de trás para frente. Porque né, a gente agora está aqui todo mundo junto. Mas enquanto eu estava aqui em 2019, lá do outro lado, a gente nem tirou a marca, né, aqui, tá o nome aqui do cursinho, estavam os nossos outros sócios fundadores. Aqui Rodolfo, Álvaro e Daniel. Eles eram monitores de matemática de um cursinho que todo mundo que deve conhecer, o Lógico, que hoje não existe mais. E assim, eles eram carne e unha. Essa foto aqui é até muito interessante, porque é difícil você conseguir uma foto dessa. Pronto, nosso outro cofundador, Matheus. Matheus está aí? Matheus está ali. Pronto, Matheus, me arranja uma foto sua de 2019. Ele falou, eu não tenho, pô. Eu não tenho nenhuma foto que sintetize eu estudando em 2019. E a gente conseguiu uma foto que são os três juntos, pô. Pra você ver o quanto realmente a coisa estava escrita já. E é muito interessante, assim, a quantidade de coincidências, que a gente sabe, não são coincidências, que aconteciam, né? Então estavam lá, Rodolfo, Álvaro e Daniel, monitores de matemática. Aqui Daniel e Álvaro dando uma monitoria no Lógico na época, e eu fazendo a mentoria. É interessante porque nessa época aqui, Matheus já estava com a gente. E eu conheci Matheus em 2017, no meu primeiro ano de cursinho, primeiro e único, lá no Ciências Aplicadas, a escola que ele terminou o ensino médio dele. E em 2019, depois de 2 anos sem se ver, a gente se encontrou na ladeira de Olinda no Carnaval. E aí, aquela época assim, de Carnaval, a época que tá saindo as chamadas, né, das listas da faculdade. Aí eu, pô, Matheus, e aí, como é que você tá? E aí, bicho, passou esse ano, tá como na lista? Porque ele era muito, muito, muito inteligente, assim. Dava uma surra em mim desde o ano que eu passei. E aí ele, não, bicho, não passei, mas vou pro cursinho esse ano, tô resolvido já, tô focado e tal. Esse ano eu passo. Fiz, não, show, esse ano você passa, com certeza. Rapaz, eu vou começar um negócio que eu acho que você pode gostar. Numa ladeira de Olinda, sol, sem camisa, aquela coisa ali. E falando, e ele, pô, massa, gostei, bicho. Chega na Natal, a gente conversa. Aí a outra coincidência, que também nos falta uma foto para trazer aqui. Quando é que a gente foi se reencontrar em Natal? No C-Hub, que na época se chamava Cubo Hub, para um evento que, não sei se Alan tá por aí, Alan, Joseph e Otton estavam fazendo na época lá. Então, assim, tudo se reconectando de volta, né? Sempre o C-Hub parte da história. E aí apresentei a Matheus, e Matheus entrou logo no começo. Matheus foi um desses primeiros 5 alunos, lá em março de 2019. Então, assim, seguindo, né? 2019 aconteceu, o ano foi andando, mais pra frente a gente mudou de sala, essa aqui era a sala grande já, a gente conseguiu um cachê suficiente para pagar o aluguel da sala grande. Essa era a sala da redação, né, no caso. A sala que a gente dava as aulas no começo era a sala da monitoria de redação. E assim a gente fez. Foi muito bacana porque essa aqui é a foto de uma aula durante o ano. Nesse momento, acho que Matheus estava aqui nessa terceira fileira, mas nessa mesma sala foi onde a gente testou o formato de aulas que a gente usa até hoje. Porque eu já sentia que seria muito mais interessante, em vez de ser Pedro fazendo a aula de Química, Física e Biologia juntos, a gente ter, de fato, os professores juntos, resolvendo as questões ao mesmo tempo, né, interligando ali os assuntos. E aí teve uma quinta-feira, a aula era na quinta-feira, que eu não consegui ir para a aula, estava com amidalite, fui no hospital de manhã, mas mesmo assim a garganta não desinflamou e não dava para falar. Garganta inchada aqui. Aí eu ligo para Matheus primeiro. Matheus, bicho, não vou conseguir dar aula hoje. Matheus já era o monitor. Resolva aí, tu consegue? Aí ele, não consigo. Ele falou logo, não vou, nem tente, não vou, tô de boa. Não vou, cancele, você repõe depois. Aí eu... E agora eu não queria cancelar com o grupo, né? E aí eu, tá, já sei, vou falar com o Álvaro. Aí eu falei com o Álvaro, para ver se Álvaro assumia a aula. Álvaro também já estava com a gente. Álvaro foi nosso primeiro aluno online, certo? É legal falar sobre isso. E aí eu tive a ideia de, poxa, vai ser agora que eu vou testar. Eu vou falar para Matheus
que ele e Álvaro vão dar aula junto. Eu já falei com o Álvaro, falei que a aula ia ser, já tinha confirmado, aí Álvaro, então estou dentro também. Álvaro não queria dar aula sozinho também. Falei para Matheus, Álvaro confirmou e tal. Pronto, tudo certo. Os dois deram a aula juntos e a gente começou esse formato que a gente segue até hoje, né? O nosso time de aulas dá as aulas em sequência, assim, Química, Física e Biologia, conversam durante a aula, é sempre uma dinâmica muito mais interessante para o aluno. E essa foto aqui já entrando realmente no resultado que a gente gerou ali. Essa foto foi em janeiro ou fevereiro de 2020. Isso aqui vocês estão vendo o Álvaro careca aí, foi o churrasco de aprovação dele. Isso aqui é Felipe, que foi outro dos fundadores, mas que saiu. E a gente comemorando as aprovações, né? Marina tinha sido aprovada, namorada de Álvaro. Felipe tinha sido aprovado, Álvaro tinha sido aprovado. Matheus estava nesse churrasco também, mas já tinha ido embora, eu acho que ele não está nessa foto. E assim, momento realmente de realização. E é muito interessante porque esse foi o time fundador, né? Foi o time que fez o negócio acontecer. A gente tinha Rodolfo já com a gente. Não minto, Rodolfo nem fazia parte ainda. Então, de fato, fui eu, Álvaro, Felipe e Matheus. E daí a coisa foi andando. Esse time, claro, acabou mudando no meio do caminho, isso faz parte. Mas a coisa foi acontecendo. 2020. Isso aqui foi um resultado que, pra gente, já foi completamente impressionante para o que a gente estava fazendo. A gente terminou 2019 com 25 alunos. E a gente conseguiu, já em janeiro de 2020, ter 60 alunos matriculados, presencialmente, a um ticket médio de R$120, mais ou menos. E assim, isso pra gente era fantástico já, era uma coisa incrível. Porque, poxa, esse aluno estava disponível para ele estar no Lógico, um cursinho grande, estar no Ciências, e ele estava dentro da mentoria. Então esse resultado foi fruto de campanhas de growth muito bem pensadas, né, retiradas de muito estudo de marketing, que foi, galera, rodar nos stories que a gente ia estar no Sebrae Lab dando mentoria de graça para quem aparecesse lá. E aqui estão as fotos. Eu e Álvaro dando mentoria, eu e Matheus dando mentoria. Tom mentoria de graça. A gente, nessa época, deu umas 100 mentorias gratuitas para esses alunos, para ajudar eles a escolherem cursinho, montar horário de estudos. Conseguiu, né, converter boa parte. E aqui foi quando a gente realmente começou. Já em outro prédio, uma sala maior, o marca-texto mudou de espaço, a gente foi junto com as meninas. E vocês veem, realmente, uma outra estrutura já estava com a cara bem mais interessante. E aí veio a pandemia, né, assim que foi o que fez a mentoria realmente acontecer. Porque pela forma como estava, a mentoria seguiria daqui para uma sala maior, para outra sala maior e seguiria nessa pegada. Só que a pandemia nos permitiu algo que para a esfera que a gente estava, a gente nunca teria parado para olhar. A gente fazia medicina, como eu falei, a gente faz ainda entre trancos e barrancos, eu e Álvaro no caso, e a gente jamais iria ter pretensões tão grandes com o negócio. Só que no que a gente entrou em pandemia, a faculdade parou. E por tempo indeterminado, foram 7 meses 100% parados, e foi onde a transformação da mentoria aconteceu. Isso aqui é uma foto da dia 18 de março, que foi acho que a segunda ou terça-feira que o lockdown realmente entrou. A gente gravando a aula no Zoom aqui, no iPhone 7, e fazendo acontecer. E aqui já realmente, dentro do Zoom, e escalando, testando mentoria coletiva, enfim, testando e fazendo o negócio funcionar. Muita live no Instagram. Isso aqui é um print de uma delas, eu e o Matheus ali no fundo. E live sem parar, assim. Acho que o segredo do que a gente conseguiu fazer ali foi realmente uma produção de conteúdo infinita. Ninguém sabia o que era termo embalde marketing, mas a gente estava lá fazendo embalde marketing no talo, com muito conteúdo gratuito. E aqui falando mais, né, sobre isso, estratégia de growth digna da Harvard Business School. Porque qual foi a nossa estratégia de growth? Como eu falei, rodar a mentoria gratuita. A gente já tinha feito mentoria gratuita antes da pandemia. Quando a pandemia começou, então, foi, não, agora é a hora. Os alunos perdidos, com as escolas paradas, os cursinhos parados também. E a gente fez, não, vamos tocar aqui. A gente deu 200 mentorias gratuitas em uma semana. Foi uma loucura completa isso aqui. E aí começou, né? Assim, a coisa foi acontecendo, alunos matriculando, vamos rodar nosso primeiro material. Isso aqui vocês vão entender mais na frente como é que se desenrolou. Rodamos o nosso primeiro material físico, isso sou eu na minha sala, montando esses materiais. A gente rodou uma camiseta ali, acho que em agosto, não sei se vocês lembram que em 2020 teve uma onda dessas camisas coloridas assim. E rapaz, isso aqui, eu não sei calcular até hoje quanto isso aqui rendeu pra gente. Tie-dye, essa é a palavra.
Porque essa camisa, assim, nossas embaixadoras só usavam isso, fazia história com isso, e era o dia com essa camiseta. E foi fantástico, assim, a gente gastou um dinheiro ali, mas voltou, como eu falei, é branding, né? Branding é isso. Resultado final do ano, a gente conseguiu 300 alunos que entraram nessa plataforma e fez 100 mil de faturamento. A gente fez, né, os famosos 6 dígitos ali. E isso pra gente era, assim, no final do ano, eu lembro que foi quando eu consegui ver a somatória desses meses. Porque a coisa acontecendo ali muito rápido, muito rápido, muito rápido, você não para entender. E no final do ano a gente fez, não, vamos realmente entender como é que foi o ano. Se eu não me engano até, a gente só realmente montou um material disso, acho que na metade de 2021. Enfim, o ano, as coisas iam acontecendo, a gente não parava para pensar muito. Eu, especialmente, muito pouco. Porque, enfim, eu estava fazendo story, montando time, ajustando tudo. A gente conseguiu ter Matheus já muito mais dedicado ao marketing e parando para pensar o que era isso. Mas, enfim, 100 mil de faturamento, depois de ter feito, sei lá, 5 mil de faturamento em 2019. Então, isso foi muito incrível para a gente. Mas aí vem o resultado final disso. R$140 na conta da empresa. Por quê? Pronto, aqui é a resposta. A gente fez uma estratégia muito inteligente para rodar esses materiais físicos e essas camisetas que era: se matricule e ganhe o material físico. Já falaram que eu tenho 5 minutos só aqui, então eu vou correr, senão eu pediria para Álvaro vir contar aqui, porque ele contando é muito engraçado. Mas assim, a gente usou uma estratégia de: se o cara entra e o material, ele paga 150 no mês e o material físico é 150 no mês pra gente rodar, a apostila é muito caro, papelaria assim é caro, camiseta, R$50 essa camiseta saía pra gente de custo. Beleza, ele entra, no primeiro mês a gente não tem margem com ele, mas no segundo mês ele se paga. E foi, tá certo, bora. Anunciar que quem se matricular na turma de outubro vai ganhar material físico de graça. Vamos lá, quais são os problemas aí? Primeiro, outubro, galera. O Enem já é logo em seguida, o Enem é tipo muito perto disso. Então assim, calma, né? Vai ter um mês de resultado financeiro. Só que a gente só esqueceu que a gente estava na internet. Então, em nenhum momento era restrito para quem era de Natal. Para quem era de Natal já saía caro, porque muitas vezes a pessoa não podia sair de casa. Era uma pandemia, não era vem aqui pegar, não. Tem gente que não saía e a gente teve que mandar para casa da pessoa. Mas tinha gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo. E aí para dizer, rapaz, tem um Pix para você me mandar aqui, que é o frete. A gente não ia fazer isso, né? Assim, a gente poderia ter tido a cara de pau de fazer. Mas esse branding que a gente desde o começo é tão chato, nos impedia de, sabe, gerar esse atrito com o cliente. Vamos mandar. Tinha frete que era R$120. Tinha frete 150. Então, assim, vocês entenderam o resultado, né? R$140 na conta. E, assim, a gente conseguiu reverter isso, eu acho que dia 6 de janeiro já. Mas, realmente, foi um momento que a gente ficou, caramba, bicho, que bola fora que a gente deu. Porque, por exemplo, pra vocês entenderem, aqui a gente já começava a ter uma equipe. E como é que a gente ia pagar essa equipe nesse mês? Que dinheiro a gente tinha? Então, assim, a coisa foi acontecendo. E, enfim, vamos se virando, abrimos uma turma, logo, deu certo, funcionou, deu para pagar. 2021 começou, primeiro problema, digamos, foi que a faculdade voltou mais presencial, porque voltou em 2020, só que online. Online é aquela coisa, né? A aula acontecendo aqui, eu fazendo story, e prova online Prova online, para quem já fez prova online, sabe como é que é, né? Vocês entenderam. Então, assim, resolvi ali. Passando de semestre, mas quando eu cheguei, isso era meu 5º período presencial. Então, assim, pegou realmente aí, pegou, porque isso aqui é completamente imersivo. Como eu falei, eu comecei a faculdade sem me interessar tanto, achando aquilo meio... Não me encantava, mas aqui já era, assim. Você chegou no hospital, não tem como você não se encantar. E eu adorava aquilo ali. Só que eu voltava para casa e eu pegava o computador para fazer alguma coisa, para fazer uma story, aí eu me reconectava com a mentoria. E assim, era muito, muito, muito mais forte para mim, era muito mais forte. Esse papel de poder construir, eu acho que essa é a grande diferença. Eu até brinco com quem me conhece que eu deveria ter feito engenharia, porque eu gosto de construir coisa. A medicina, você fazer uma trilha de aprendizado infinito, até você morrer, você vai estar estudando ali, enquanto médico. E tudo bem, eu gosto de estudar, adoro estudar, mas eu gosto mais de construir. Então, assim, a faculdade voltou, foi um dilema muito grande, mas esse dilema foi respondido de uma maneira muito racional, que é nota fiscal. A gente estava com 400 alunos, mais ou menos, em maio. Então, meu amigo, assim, não tem o que pensar nessa hora, você tem que dar um foco em alguma coisa. E foi ali que eu entendi, poxa, eu vou continuar aqui na faculdade, vou tocar mais, mas eu tenho uma responsabilidade, tenho um compromisso, e esse compromisso me encanta e faz sentido. Ele não é só um sonho. Não estou com um sonho, não estou com uma ideia. Está acontecendo, então vamos dar-lhe.
Foi assim que o ano aconteceu, a empresa cresceu mais rápido do que o time, isso aqui é um ponto muito importante, como eu falei. Eu na faculdade, Álvaro na faculdade, Matheus na faculdade ainda também. E a gente viu que a gente estava com esses 400 alunos ali em maio, sem entender muito bem o que tinha acontecido. Então aquela engenharia de dados que eu falei lá atrás, que era, né, perguntando aos alunos, e aí, qual questão vocês erraram? Era a mesma coisa ainda. Era uma coisa muito, assim, rudimentar. Já havia uma plataforma que a gente não tinha montado, era um white label, era de graça essa plataforma, a gente não pagou para construir, mas a gente precisava modernizar a coisa. Então foi aí que a gente foi realmente atrás de resolver esse problema. Eu acho que vai vir aqui logo em seguida isso. Matheus decidiu trancar a medicina e esse momento aqui pra gente, acho que ele nem tá ouvindo aqui, não, nem tá ouvindo. Mas esse momento aqui pra gente foi, assim, acho que vai entrar dentro da nossa história como um ponto que tem que ser marcado, porque fez tudo acontecer numa velocidade muito mais rápida. Junto com isso, graças a um mentor muito importante pra gente, que é o Luizinho da Fiscaliza, a gente entendeu que era uma startup. Eu lembro que o primeiro valuation que eu fiz na minha vida foi Luizinho na mesa do Sebrae ali do Arena. Vocês estão faturando quanto por mês? Aí eu, tá. Qual a projeção final do ano? A gente não sabia. Bicho, multipliquei por 12, deve ser isso aí. Aí ele, pronto, então seu valuation aqui, o múltiplo é esse, seu valuation é esse. Ah, gente, meu amigo, ruma de dinheiro da porra. Então, assim, esse foi o nosso primeiro valuation. E Luizinho sempre à frente. O Luizinho um ano à frente da gente, a gente pegando ali com ele junto na velocidade. E foi aí que a gente marcou a primeira reunião com a Pot Ventures. Acho que o Guilherme tinha até passado por aqui, mas você está mais aqui ainda. Fizemos uma reunião com eles. Foi uma reunião para levar tapa até onde não dá mais. Só para contar a história aqui rapidinho, meu tempo está acabando já, mas a gente chegou na reunião, aí eram os 3 sócios da Pot Ventures. Aí a gente entrou no auditório, né, na sala de reunião, aí eles mais afastados, as cadeiras do lado da TV vazias, a gente sentou. Aí o Guilherme olhou assim, trouxeram um notebook não? Aí todo mundo só sorrindo. Tá com pitch não? A gente, opa. Então assim, a gente sentou para fazer uma reunião com a Pot Ventures sem nada, literalmente. E aí assim, né, rolou aquela, vixe, o André, que era advogado, já fez aquela cara assim, ele é mais sério. E a gente foi conversar, apresentar nossas dores, o que a gente queria fazer, o que a gente tinha feito já, e foi aí que realmente a chave virou. O Guilherme fez, bicho, vocês são uma startup, e algo que aconteceu, que até hoje eu sei que ele faz, ele entregou um papelzinho pra gente com 10 podcasts pra gente ouvir. Que foi a mesma coisa que ele fez com as meninas. Rapaz, e aí anote-se, quem quiser realmente se aprofundar, um podcast que foi a mudança-chave da história da mentoria, chama Deep Growth. Growth é crescimento em inglês. Meu tempo vai acabar aqui, eu vou voar agora, 5 minutos em 1. E esse podcast mudou muito pra gente, a gente entendeu muita coisa e foi fazer o negócio crescer. Sebrae Lab, ali em 2021, estagiários. Esse jovem aqui, ele não tinha 12 anos, embora parecesse. Faz engenharia de produção, nosso primeiro estagiário, Daniel Fonseca, grande homem. No caso, segundo. O primeiro foi Rainon, só que Rainon não era full time, digamos assim. E Daniel já ali, sangue no olho com a gente. Aí Daniel aqui de novo. E não tem foto com o Rainon, tem uma já. E o primeiro escritório, nessa salinha lá no Sebrae, lá no C-Hub do Sebrae. Porque, enfim, era muito complicado usar só o Sebrae Lab. A gente queria ficar até 10 horas da noite, lá tinha que fechar de 5 horas. Inclusive, acho que já devem ter resolvido esse problema. Pronto, aqui Rainon, a gente, enfim, trouxe um cara muito importante para a história da mentoria, Matheus Cavalcante. Acho que não está por aqui também, mas cara fundamental. Foi para um evento em Maceió chamado Tracto Market Show, que mudou completamente assim, as possibilidades da mentoria. Eu consegui 5 minutos no palco lá. Acho que tem até outra foto aí mostrando isso aqui. 5 minutos antes de Tiago Negro palestrar. Então, assim, tinha 6 mil pessoas esperando a palestra de Tiago Negro. E a gente conseguiu falar no palco, apresentar o que a gente fazia em 5 minutos. Rio Innovation Week, também um evento lá no Rio de Janeiro que foi muito importante para a gente. E primeira turma 2022. Aí eu pulei essa palavra aqui, né? Mas no meio de tudo isso, sim, eu tranquei a medicina. E assim, acho que todo mundo consegue entender o quão é complicado isso. Eu, inclusive, hoje fiz um hack de engenharia familiar aí bem interessante. Eu convenci meus pais a virem para cá. Eles não estão aqui agora, mas eles estavam mais cedo. Para eles entenderem o que a gente faz, assim, poxa, é legal. Realmente, Pedro não é maluco. Mas, assim, de fato, até hoje é um problema muito grande ainda. Meu pai é concursado público, está fazendo mestrado, doutorado. Então, assim, é alguém de uma área completamente diferente dessa. E a chave, às vezes, demora um pouco para virar. E eu entendo, né? Faz parte. Então, aqui a gente lá no Innovation Week. Matheus, sempre com seu estilo muito hacker.
o único de sandália, o evento inteiro de tênis, de calça, a gente de short já, né? Que já foi estranho. De Matheus de sandália. E no resultado final do ano, 900 alunos totais na plataforma, a gente conseguiu aumentar o nosso faturamento consideravelmente, a gente fez 700 mil de faturamento e um caixa feito, né? Finalmente. Até botei esse emoji porque pra gente isso foi mais importante. Foi entender que a gente conseguia ter um resultado positivo, porque faturar, mas gastar tudo isso para manter o negócio não é que não faria sentido, mas não era o que a gente buscava. Então já terminando aqui, 2022, já terminando aqui. Entramos na UOL Aceleradora, como eu falei, por intermédio da Fiscalize, nos ajudou muito nisso. Muitas contratações assim, extremamente importantes, porque a UOL fez um aporte financeiro na empresa, né? Comprou uma parte da empresa e aportou, assim como a Pot Ventures. A gente pegou um investimento muito pequeno nesse começo de ano, agora em 2022, mas suficiente já para trazer pessoas compradas. E acho que foi muito importante para a gente isso, porque quem está com a gente na mentoria hoje é um grupo que está comprado. A gente paga, eu gosto muito de falar sobre isso, o mínimo necessário, literalmente. Porque a gente hoje não pode se dar a esse luxo. A gente tem muita coisa para fazer. A gente tem muito resultado para alcançar. E a gente quer construir esse time que esteja comprado. Então, poxa, se o profissional não pode vir aceitando receber um pouco a menos, tá bom. Também não era para vir para a mentoria nessa fase da jornada. Então, esse é o nosso time, assim, pessoas... Botei aqui só as que vieram logo depois do investimento da Poti, né? Logo depois, assim, acho que em termos de coisa de 2 meses, a gente contratou essas 5 pessoas que foram fundamentais. Radar ligado, porque, assim, acho que isso mudou pra gente. A gente recebeu um investimento. Não era mais aquele negócio que a gente fundou e, enfim... A gente já não vinha assim, a gente já vinha com muita seriedade. Só que agora era conseguir passar essa seriedade para as nossas famílias, para os nossos amigos, para as nossas namoradas, para quem estava com a gente no dia a dia. Porque o jogo virava, né? A mentoria agora não era mais o hobby que dava dinheiro. Era realmente o trabalho. Então, eu nem escrevi aí, mas acho que junto com tração. O que é que sintetiza tração? O que é uma startup em fase de tração em 3 letras? 80 horas. Pronto. Em 3 dígitos aí, né? 80 horas. 80 horas por semana. 80 horas por semana é o que é uma startup nessa fase de tração. 80 horas por semana de trabalho. Perdão, pulei isso aí. Então, pra gente era isso. Era realmente trabalhar de domingo a domingo numa intensidade muito alta. E esse ano foi isso. Ir para o Seaway todo final de semana, passar o sábado, passar o domingo, escrevendo, montando coisa, conversando, fazendo chamada, fazendo live, produzindo conteúdo. E tração é isso. Então, se alguém que quer ter uma startup um dia, montar um negócio, entenda que esse é um requisito. Ou você vai atender a isso, ou não vai funcionar. Ou você vai ter costas muito largas, aí, investidores muito folgados para botar dinheiro no seu negócio. Mas esse não é o melhor caminho. Resultado final do ano, o ano não terminou ainda, né? Mas assim, nosso projetado aí, isso aqui é 1.5, tá, galera? Calma, sequestradores, não é 15, é 1.5 só. A gente prevê terminar esse ano com 1.400 alunos totais e 1.5 de faturamento projetado, que está para se realizar. E assim, isso é muito bacana, a gente conseguiu duplicar o nosso faturamento em relação ao ano passado. Muito pouco de crescimento, mas um crescimento muito bom, porque o foco foi esse, foi formar um time realmente, como a gente conseguiu formar esse ano. E é isso, a história da Ema, então, se resume nesses 3 pontos aí. Produto, pensado lá atrás, validado, testado, remodelado imensamente. Pessoas que a gente conseguiu trazer para dentro e processos que a gente tá... Isso aqui a gente não atende, eu botei aí, mas enfim. É algo que a gente tá descobrindo ainda. Produto, diferencial claro em relação à concorrência, acho que você tem que ter se for criar um produto. Quanto mais difícil, melhor. Maior barreira de entrada, então não faça um produto simples, faça um produto difícil. Não terceirize a comunicação desse produto. Isso é algo que a gente carrega hoje na mentoria. Assim, o time de fundadores é a cara do negócio, são os garotos propaganda. A gente não terceiriza isso. E não faz se terceirizar isso. Não faz. Isso reduz o seu CAC. É mais barato adquirir um cliente quando você faz isso aqui. Então é muito importante. E pessoas famintas realmente querendo fazer diferente, querendo contar a história, disponíveis. Esse é um ponto, essa questão da disponibilidade, porque tem muita gente que, no final de semana não dá pra mim. Tenho que estar em casa, enfim. Enfim, tem que ter disponibilidade, assim, tem que entender isso. E curiosas, porque você vai precisar aprender muita coisa. A diferença de uma startup para uma empresa normal é que uma empresa normal tem processos, como eu falei lá atrás. Uma startup não tem. E se tiver, de certo modo, está errado, porque todo mundo vai fazer tudo e descobrir o que tem que fazer. Então não tem job description. O job description é construído ali dentro. E processos, como eu falei, não escrever nada aqui porque a gente tem muito pouco, mas acho que o que resume é o ACF, é o arroz com feijão.
processo é isso, é fazer do mais simples o possível e do mais replicável, sem querer criar muita coisa. E eu acho até que esse ACF é o que assim, a gente merece fechar aqui esse momento, porque construir um negócio, acima de tudo hoje, é gerar simplicidade. Gerar essa simplicidade para o seu cliente, para a sua operação, para que ela possa rodar também, enfim, tudo. Se começar a criar muita firula, não vai funcionar. Pelo menos esse foi o nosso caso, né? Não funcionou quando a gente colocou muita firula. E é isso. Atrasei um pouco a programação, mas encerrado. Obrigadão, galera. E... Tá, beleza. E assim, só antes de fazer a dinâmica aqui, vou fazer a dinâmica rapidinho com vocês. Bater na tecla, assim, de que hoje a gente está, acho que, realizando algo muito importante para a história do nosso estado, que é um evento desse, que não existe, tipo, não existe isso aqui, é a primeira vez. E todo mundo que está aqui dentro, assim, tem essa responsabilidade de repassar isso para quem não está aqui. Porque tem muita gente que não está aqui e não sabe que o RN está criando uma RN Storm. Assim, acho que o Brasil está fazendo isso hoje no mundo, criando essa Brazilian Storm, essa onda de empresas brasileiras que estão atendendo clientes no mundo inteiro. E a gente está fazendo um trabalho muito de formiguinha, muito cansativo, mas que é muito recompensador, que é fazer o RN entrar nesse mapa. Então, assim, alguém aqui conhece a ActiveSoft, por exemplo? Alguém aqui não conhece a ActiveSoft? Tem uma galera que não conhece. É uma empresa que está custando até ali. E é um case fantástico de uma empresa de educação do nosso estado. Então isso está começando a acontecer. A Fiscaliza agora, a gente tentando chegar junto nesse cenário. Então é isso. Acho que todo potiguar, todo natalista tem essa responsabilidade de disseminar isso. Eu acredito que aqui todo mundo, por exemplo, tenha algum conhecido estudando para medicina ou para outro curso no Enem. Então vá lá e indica a mentoria para essa pessoa, entendeu? E assim a gente vai girando essa máquina. Para a gente fechar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. E quem fizer alguma pergunta, né, quem fizer a pergunta vai ganhar aqui um brinde da organização. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta aí da mentoria, ou enfim, de outro ponto? Bom, vamos lá. Fala teu nome aí. Boa tarde, Marcos, meu nome. Pedro, parabéns aí pela apresentação. Cara, eu queria entender um pouco melhor do modelo de negócio de vocês, como que foi, principalmente nessa fase de captação, porque quando a gente fala de startup, a gente está muito acostumado, software e tal, e vocês vieram com um modelo inicialmente, talvez, nada escalável, né, mentoria personalizada mesmo, e aí vocês entraram numa fase de captação, e Guilherme mesmo do C-Hub olhou para vocês e falaram que era uma startup. Queria entender um pouco melhor se o produto vai continuar sendo isso, ou vai mudar um pouco, queria entender um pouco melhor esse Perfeito. cenário. Eu acabei falando muito pouco do produto em si, mas quando começou lá atrás, eu dava a aula do simulado e não tinha mentoria. O nome A Mentoria já foi desde o início, mas porque eu via que aquela conexão entre um mentor que tinha realizado o que os alunos queriam realizar, e o aluno já seria uma mentoria por si só. Mas não tinha essa mentoria 1 a 1. Eu percebi durante o ano de 2019 que os alunos queriam sentar individualmente comigo, para se abrir, para conversar, e aí foi que a gente encaixou essa funcionalidade, né? E tudo bem, como eu falei, não daria para escalar isso. Só que, o que é que eu pensava muito nessa época? Você para pensar, não tem como um restaurante de comida italiana se escalar. Mas existe o espoleto, tá aí para provar o contrário. Então eu vi o que eu fazia ali como uma franquia. Vamos criar um processo de franqueamento, só que vai ser interno. Então eu vou treinar outras pessoas para fazer essas mesmas mentorias igual a mim. Então, em 2020, a gente já fechou o ano com 10 mentores. Aí foi que a gente teve aqueles 300 alunos. Em 2021, fechou com uns 30 mentores. Então, quando a gente conversou com o Guilherme, na época, a gente já tinha essa escala e esse caminho para a escala. Agora tem até aquela diferença, né, entre o negócio escalável e escalonável. O nosso negócio, nesse sentido da mentoria, é escalonável. Eu tenho que ter mais um mentor para aumentar as mentorias. Mas a gente, óbvio, andou com um produto ao mesmo tempo. Então, assim, vai voltar aqui para a parte da equipe, a gente vê que vai andar no sentido de, a gente está com um cara para tecnologia agora, a gente está com mais outras pessoas para tecnologia, para que essa inteligência monte o horário do aluno e quem quiser uma chamada com o mentor, pague por isso a mais. E claro, a plataforma como um cursinho, que a gente vai escalar também, porque escala tranquilamente, entendeu? Então acho que tem esses pontos e no final do dia o investidor tem que ver que dá para crescer.
Porque que o negócio é bom não basta, entendeu? O negócio gera dinheiro. Tá, mas dinheiro para quem? O investidor está comprando 1%, 2% geralmente, percentual muito pequeno. Então ele tem que ver que aquilo ali vai realmente escalar muito para que faça sentido ele gastar o tempo e o dinheiro dele, entendeu? Mas é um bom ponto. Essa questão de funding é muito importante. Uma startup hoje não consegue realmente crescer sem esse investimento. É muito difícil que consiga. Em algum momento vai precisar isso para acelerar o crescimento. É isso. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado e valeu, Sebrae, aí pelo espaço. @a Mentoria Enem. Sigam. Pô, só para fechar, até para lembrar isso aqui. Alguém aqui usa LinkedIn? Galera que usa LinkedIn aí, abre no LinkedIn e se conecta lá com a mentoria. A Mentoria Educação. Bota para seguir, é uma meta que eu quero bater aqui. A gente tem 1000 seguidores no LinkedIn da mentoria, que a gente não tem ainda. Está com uns 250 lá. Então quem tiver, abre e se conecta lá. A Mentoria Educação. Beleza? É isso.